17, versículo 11. Ora, esses foram mais novos dos que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Pela graça, irmãos, nós temos feito isso. Nós temos nos reunido diariamente em torno da Escritura e verificando se as coisas são assim. Não nos importa credos religiosos, não nos importa imposições políticas, não nos importa nada dessas coisas. Nada. O que nos importa, meus irmãos, é viver o assim diz o Senhor. E pronto. Não nos importa nenhum juízo humano. Quem nos julga permanentemente é o Senhor. Ele não vai julgar o seu povo pelos costumes do budismo. Não vai julgar o seu povo pelos costumes dos assembleanos, dos batistas, enfim, de qualquer segmento de fé. Deus julgará o seu povo pelo o assim diz o Senhor. Amém? Amém. Por isso que ele vai nos julgar. Então, nós temos que viver em constante vigilância. Nos dias atuais, as coisas são muito rápidas. A tecnologia, muito avançada. E Daniel disse que a ciência se multiplicaria. Realmente, tudo tem se multiplicado com uma rapidez espantosa. E nós não podemos ficar estacionados. Esse dia o irmão mandou uma mensagem para mim, quando uma autoridade brasileira falava sobre a segurança nacional. General Heleno, eu assisti, ouvi o depoimento daquela autoridade. Ele falou no sentido natural das coisas, mas eu fui levando aquilo para o campo espiritual. Como nós podemos defender as nossas fronteiras, a nossa integridade territorial, se nós não temos meios e não estamos preparados? Como enfrentar o espírito de erro, se nós não temos meios nem estamos preparados? Agora, se nós temos um atalaia, oh, louvado seja o Senhor. Se o atalaia está capacitado, se o atalaia tem conhecimento da verdade, ele nos alertará dos perigos. É aquilo que o general dizia. O exército é uma espécie de atalaia da nação. Ele é formado para cuidar da nação. Mas poucos estão querendo ouvir a voz desse atalaia. E isso tem passado por alto. E as nossas fronteiras são imensas. Ele falou que era 33 mil quilômetros, assim, a fronteira. E que tinha poucos homens. Então a seara é muito grande. Mas os ceifeiros são poucos. E poucos querem se render à palavra do Senhor Deus. Como poucos querem se render à palavra dessa autoridade que falou ali com muito conhecimento de causa. Porque ele viveu a situação. Eu me coloco numa posição aqui agora, da época que eu não conhecia essa mensagem. Eu era muito permeável, muito vulnerável. E os ventos de doutrina praticamente dominavam a minha vida. Eu sempre estava procurando, lendo sobre essa e aquela comunidade de fé. Mas era o quê? Vamos dizer assim, uma pessoa que desconhecia, lendo alguém que muito menos conhece. Ou seja, um cego procurando outro cego para o dirigir.
cada um no seu lugar. E o general, interessante, foi por aquela. O general disse uma coisa maravilhosa. Ele mostrou simplicidade, mostrou segurança e amor à pátria. Ele disse assim: eu não entendo nada de madeira, eu não sei o que é mogno, não sei diferenciar mogno de eucalipto, eu faço uma confusão disso aí. Então tem que ter alguém que saiba isso aí, alguém que tenha conhecimento de causa, alguém que seja preparado, que conheça sobre essa riqueza que nós temos. Aí ele citou o nosso IBAMA. Ele falou: nenhum militar nosso sabe, conhece com profundidade sobre drogas, toques, essas coisas, mas a Polícia Federal sabe. Assim, meus irmãos em Cristo, Deus usou o irmão para mandar essa reportagem para eu ouvir, meditar nela, e eu fui vendo aquilo e colocando o lado espiritual. Imagine nós, se Deus não tivesse levantado um profeta para nos alertar, nós estaríamos enretados nesse sistema religioso, político que aí está. Concordam, amém? Amém. Mas o Atalaia veio e nos alertou. E Deus começou a colocar pessoas do nosso lado, preparadas, que têm conhecimento de causa. Como que o exército pode tomar conta de toda a fronteira se não tem meios adequados para isso fazer? Torna-se humanamente impossível. Mas se os meios forem bem adequados, a missão cumpre-se com mais facilidade. E o nosso caso, transportando as palavras do general para a nossa situação, se nós não tivermos uma revelação, uma mensagem através do profeta, amados irmãos em Cristo, nós já teríamos sucumbido há muito tempo. Nós já teríamos sido transformados em uma denominação. Mas graças ao Senhor Deus, Deus tem nos dado os meios. Deus tem nos capacitado para isso. Mas nós estamos aqui em estado de alerta. Então, na verdade, o Atalaia, ele é o quê? Um profeta de Deus. Amém? Um profeta de Deus. Já a sua trombeta é a mensagem. E a mensagem é um machado colocado junto à raiz. Não há meio termo na fé. Ou servimos ao Senhor Deus, ou a Baal. Não é verdade? Ou servimos ao Senhor, ou não servimos. Né? Agora, Deus usa esse profeta para preparar o povo para viver o assim diz o Senhor. Essa é a forma que Deus tem e usa. O assim do Senhor nada mais é que uma grande dimensão, a fé do rápido. A Escritura é a fé para o rápido. O exercício dela, a fé do rápido. Todos possuem uma Bíblia, praticamente. É o livro mais publicado no mundo. E as pessoas têm. Eles carregam a fé para o rápido. Eu pergunto, eles possuem a fé do rápido? Eis a questão. Eis a questão. Então, o assim do Senhor é a fé do rápido. Portanto, o Atalaia não fugirá das Escrituras em momento algum, mesmo que ele seja abandonado. Ele fica no seu posto de serviço. Não importa o momento, a hora ou o instante de quaisquer situações, ele fica com o assim diz o Senhor. Então o profeta ele é intransigente, ele é impopular, ele não é compreendido. Mas
Mas ele é um atalaia, ele é um instrumento que Deus ali colocou para ele vir para a cidade do Senhor. O profeta não forma denominações, ele não cria denominações, não. Porque denominação não se enquadra com a Escritura. O que é a denominação então? É a divisão, é a mutilação de pessoas que querem Deus. Satanás tem feito isso. Portanto, o atalaia não fugirá das Escrituras. O atalaia, Deus o capacita, como já disse, para agir em quaisquer situações. Há coisas impossíveis para o homem, não para Deus. Não tem nada impossível para Deus. E é através do atalaia que Deus traz soluções impossíveis. Que coisa bendita. Então, o atalaia, Deus o capacita para dimensões, para ele agir nas mais diversas dimensões. Enfim, ele está preparado para orientar o povo. Jamais o atalaia profetizará apenas para ser agradável ao povo. Não. O profeta Paulo disse isso, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Gálatas. Paulo disse. Veja o que o profeta falou. Paulo, grande profeta de Deus. Capítulo 1, versículo 10. Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. O profeta Paulo estava na dimensão celestial e dela não se afastava por nada. Nada. Nada fez com que o profeta Paulo vendesse a sua primogenitura, como muitos têm feito hoje, vendendo a primogenitura.